Olá, 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 pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um encontro dos caminhos da ficção, uma série de um mini curso gratuito trazido por vocês pelo canal Escrita Criativa. Eu organizo o canal Escrita Criativa, sou idealizador, sou o gestor desse canal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente está com a Maissá, que nos ajuda aqui hoje. Maissá, por favor, confirme aqui no meu WhatsApp se está tudo rolando bem por aí. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, então vocês vão deixar de me ver. Eu queria dar boas-vindas a todos que estão chegando agora, aqueles que vão assistir ao replay. Queria perguntar se vocês estão me ouvindo bem, se escuta bem ou não, como é que tá. Por favor, me ajudem a dizer se tá tudo certo. Eu vou compartilhar então a minha tela. Peraí. Diga aí, Maissá. Ok, maravilha. Tem uns joinhas, isso é um bom sinal. Então eu vou compartilhar a minha tela agora. Vamos lá. Pá, vocês vão ver o meu programa aqui de minha apresentação. Então eu vou dar um refresh aqui, porque o que me ajuda aqui é um tablet que mostra se a transmissão está correndo bem, se está tudo certo. Boa live, Thiago, estarei lá. Beleza, gente, legal. Então agora eu também consegui aqui abrir o meu... Olá, Ana Carolina, olá, Jamília, olá, Alexandra. Tudo bem? Boa tarde a todos. Legal que vocês estão aqui ao vivo comigo. Hoje a gente vai falar sobre os silêncios do ofício. É um tema estranho, né? Eu acho que a princípio a gente tem uma estranheza quando esse tema surge. Como assim, Thiago, você vai falar dos silêncios do ofício? A gente vai falar dos dizeres do ofício, né? Porque, afinal de contas, a escrita ela é feita de palavras, né? Como assim os silêncios do ofício? Gente, antes de avançar, eu me esqueci de comentar. Existe um material, um mini curso, uma série de 3 aulas riquíssimas. A gente vai liberar essas aulas a partir da semana que vem, ou seja, ainda dá tempo, né? E que se chama Bolsas de Criação. A gente vai falar sobre como elaborar um projeto literário para concorrer a uma bolsa de criação. Eu já recebi várias bolsas de criação, os subsídios me ajudaram muito a me autorizar como escritor. Eu escrevi, para quem está acompanhando a minha lista, para quem está acompanhando os meus e-mails, eu escrevi na terça-feira um texto sobre a autorização, né? Sobre esse ato de se autorizar. Se você ainda não está se você ainda não se inscreveu no canal, você precisa se inscrever, gente. Vocês recebem materiais que são exclusivos, inclusive esse material que é as bolsas de criação, que é um material que às vezes eu concedo como bônus de um curso e às vezes eu abro ele, mas quando eu abro é sempre por pouquíssimo tempo. Então se inscrevam no escritacriativa.net.br/minicurso, deixa lá o nome e o e-mail, a gente abre uma aba aí, a Maissá vai colocar o link para vocês, abrir uma aba com esse link, escritacriativa.net.br/minicurso, porque abrir uma aba para você não perder esse nosso encontro agora e para você não se esquecer de inscrever. Então se inscreve agora, escritacriativa.net.br/minicurso. A primeira aula ela vai ser liberada na terça-feira, não sei, dependendo de quando você tá assistindo, né? Mas mesmo que você assista depois dessa terça-feira, a partir do momento que você se inscrever, você vai receber então a aula dessa terça-feira. A próxima terça-feira, se eu não me engano, é dia 22 de maio. 22 de maio. escritacriativa.net.br/minicurso. Olá, Fernando. Olá, pessoal. E então a gente retorna falando sobre o silêncio das coisas, né? A princípio tem essa estranheza, né? Como falar de silêncio? A gente não deveria estar falando do falar, né? Pois é, gente, os silêncios eles têm a ver com falar, e os silêncios têm a ver com a literatura, né? Falar do silêncio é também falar do gesto espontâneo. Existe uma noção do Winnicott, né? Que é uma noção do gesto. O que é o gesto espontâneo? O gesto espontâneo ele está presente
em diversas artes, né? O gesto espontâneo está presente na dança, o gesto espontâneo está presente no desenho, está presente na música, e ele está presente também na literatura. O que é o gesto? O gesto espontâneo é basicamente o que faz da literatura à literatura. O gesto espontâneo não tem uma escala específica, ele não é a descoberta de uma palavra inusitada, ele não é a construção acertada de uma frase apenas, ele não é somente, vamos dizer, um insight de uma estrutura ou de uma premissa de um livro de contos ou de um romance que seja afinado com o teu desejo e o desejo do mundo. Ele é, vamos dizer, tudo isso, né? Ele não tem uma restrição de escala, né? O gesto espontâneo é aquele momento em que você mesmo se surpreende com o que você fez. É o momento em que você se deixa embarcar na ação, né? De escrever, na ação de dançar, na ação de tocar, né? É um momento de extrema alegria produtiva, onde você faz alguma coisa que você não sabe exatamente muito bem como que aconteceu. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Beleza, tá. Então ele está presente em todas as áreas, né? Na dança, por exemplo, o que é um movimento? Às vezes o movimento ele tem um arco, onde que ele começa, onde que ele termina. Muitas vezes o levantar uma perna pode ser o gesto todo. Ou levantar uma perna pode ser o início de um movimento que flui, né? Vamos dizer, no encontro de um corpo com outro corpo que dança, né? E na literatura é a frase acertada, né? Na literatura é a palavra acertada, na literatura é aquele insight que mostra que você está integrado ao teu romance, ao teu livro de contos, à tua história infanto-juvenil, né? Ela vamos dizer, em outras palavras, uma ideia de algo que vem de improviso. O que é improviso? É a negação do proviso, que seria a ideia de algo já programado, né? Por que eu sou um grande crítico de... As pessoas adoram chegar com impedimentos, né? Assim, não, mas será que a escrita tem que ser... Será que o romance tem que ter tantas mil palavras? Ou será que esse roteiro, que é um roteiro mais eficiente que outros para escrever... E eu me assombro um pouco com isso, mas ao mesmo tempo eu também lembro que no meu começo eu também estava buscando um roteiro para me encontrar. Eu também estava buscando, às vezes, uma certeza, um lugar, vamos dizer, comum, né? Um lugar que eu já conhecesse, né? Porque o roteiro nos dá uma segurança e o improviso nos retira dessa segurança, né? A gente precisa de muita experiência de escrita, de dança, não sei qual é a sua arte, mas provavelmente é a de escrita aqui dentro, para vamos dizer, produzir, né, esse gesto espontâneo. Porque a questão é que o gesto espontâneo a gente persegue, mas se a gente busca com um excesso de avidez, a gente endurece, né? O espontâneo é justamente algo que rompe, né? Você tem que criar as condições para o gesto espontâneo surgir, né? Mas você não pode caçar gestos espontâneos, como quem caça borboletas, entende? Como quem coleciona, né? O toque, né? Esse impulso obsessivo-compulsivo, ele mata o gesto espontâneo, né? E hoje a gente vai falar sobre os 3 silêncios, que são maneiras de calar para que a palavra surja. Fica claro isso, gente? Fica claro, Eliane, Wismar? É isso. O improviso é a negação do proviso. Exatamente, muito bem. Exatamente, é isso aí. É isso aí. E, bom, quais são os 3 silêncios, né? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente vai falar do primeiro silêncio. Talvez a maneira de conceituar esses silêncios seja dizer ao que esses silêncios se contrapõem, né? O primeiro silêncio do qual a gente vai falar é um silêncio que se contrapõe ao ruído, né? É o silêncio que se contrapõe ao barulho externo, à britadeira, à cidade, né? Às responsabilidades, né? Eu não sei se eu já contei essa história, mas eu fui recentemente para Londres, estava recentemente em Londres, e uma amiga minha falou, pô, você precisa ir para Primrose Hill, que é um bairro. Primrose Hill. É um bairro. Você tem que ver, ele é lindo, Primrose Hill. É um baita bairro, é uma coisa estupenda e tal. E eu fui lá achando que eu ia encontrar um monte de cafés,
um monte de praças lindas, né? Sei lá, aquelas, sei lá, canais, alguma coisa assim, né? Um cinema interessante, não sei o que. Aí eu cheguei em Primrose Hill e eu fiquei extremamente desapontado, era só casa. Não tinha café, não tinha quase nada assim. Era um bairro residencial, né? Entre essas árvores secas, né? Um bairro residencial vazio numa cidade predominantemente cinza e fria, né? Sei lá, a mim não me agradou muito, né? Eu falei, pô, o que eu vim até aqui, caramba? Londres é uma cidade grande, né? Você leva muito tempo para chegar em cada lugar, né? Tipo São Paulo, assim, é muito grande, menor, mas talvez não seja menor, nem sei. Eu não fui para os outskirts, né? Não fui para para periferia, né? Mas com certeza é enorme, né? E nessa época eu estava lendo esse livro desse sujeito, já mencionei esse livro para muitos de vocês, que é Silence in the Age of Noise, O Silêncio na Era do Ruído, de um sujeito chamado Erling Cage. Erling Cage, ou Erling Cage, que é um cara, é um norueguês e tal, é um cara que explorou o Polo Sul, o Polo Norte, escalou montanhas e tal, é um cara acostumado com paisagens silenciosas. E ele fala que hoje em dia o rico, esse sujeito que tem dinheiro, vamos dizer que o bem que está mais em moda entre os ricos não é mais a roupa, não é mais o carro. Claro, esses caras têm, né? Esses caras compram, mas assim, hoje em dia a gente procura, né? Existe o genérico de tudo, então de alguma forma a multiplicação da produção, essa tentativa de acessar aos outros estratos, né, dependendo dos recursos individuais, das classes, fez com que as pessoas de alguma forma pudessem alcançar ou ter um celular ou fazer uma viagem. E aí, o que virou algo valioso? O silêncio. Então, Primrose Hill tem lá grandes atores do cinema hollywoodiano, do cinema inglês, do cinema isso e aquilo, grandes modelos e sei lá o quê, porque era um lugar silencioso e é um lugar dentro da cidade, né? Ou seja, teoricamente estaria indo para lá para escutar o silêncio, né? Para escutar, vamos dizer, para ter tranquilidade. Só que eu não estava afim disso, eu estava afim de cafés, eu estava afim de pubs, então para mim não foi uma grande graça, mas eu fiquei com essa lição, né? O que é o silêncio? Eu fiquei hospedado num bairro muito legal lá, que também era super silencioso, não era Primrose Hill, ainda bem, mas era muito silencioso, era East Dulwich. E quando a gente está num lugar muito silencioso, é quase como se houvesse uma espécie de suspensão temporal, né? O tempo para quando existe silêncio, né? O ruído, ele é viciante. A gente fala, putz, é muito barulhento cidade, não sei o quê. Mas quando a gente sai, quem está muito acostumado com barulho, quando sai, se sente entediado, né? E se vê perseguindo de volta essa vamos dizer, essa agitação, isso que se identifica com a vida, que é o ruído, né? Por que ele se torna viciante? Porque a gente aprende, de alguma forma, a produzir ruído, a produzir perturbação, a produzir desassossego, quando esse desassossego não existe. Sabe essa ideia de que quando não tem problema a gente inventa? Pois é. É verdade, né? Isso acontece, né? Assim, alguns inventam mais, alguns inventam menos, mas o fato é que quando tá tudo bem, a gente inventa algum problema, alguma ocupação para a cabeça, né? Mas existe uma necessidade primária nossa pelo silêncio, né? O bebê sem silêncio, ele começa a reagir, né? Ele começa a desenvolver tiques e manias, né? Se você põe um bebê numa fábrica, né, sendo levado pela mãe operária, e ele tem que ficar ouvindo o ruído das máquinas o tempo todo, né, ele começa a desenvolver tiques, ele começa a desenvolver manias, né? Existem segredos que são que estão escondidos no silêncio. A curiosidade é uma forma de silêncio, né? O silêncio é algo que faz irromper, né, a curiosidade, e a curiosidade é uma forma de silêncio. Imaginar é uma forma de silêncio que contrapõe a esse ruído urbano, a esse ruído cotidiano, a esse ruído da neurose que a gente busca, né? Eu não sei se já ocorreu a vocês de, numa conversa, fazer silêncio, né? Numa conversa, você pode estar conversando com uma pessoa só, né? Mas por um momento, você respira e, vamos dizer, encosta no espaldar da cadeira
e observa um pouco o seu interlocutor sem deixar de ouvi-lo. Mas é quase como se você se retirasse para estar mais presente. É quase como se você fizesse um arco de recuo para poder olhar a pessoa. Né? Nesse momento, por exemplo, nessa quietude, que é uma quietude puramente subjetiva, né? Ele às vezes não aparece, às vezes você continua conversando, você muitas vezes consegue observar algum gesto, algum traço do seu interlocutor que ganha ou que dá sentido ao que ele está dizendo. Né? Vamos dizer que enquadra aquilo que ele está dizendo, enriquece aquilo que ele está dizendo. Né? E é difícil isso, né? Porque o encontro com o outro, a excitação, a saudade, a vontade de contar algo, de saber de algo, você quer falar, você quer ouvir, você está ávido por se deixar contaminar pela alegria desse encontro, isso de alguma forma tolda, né? Essa percepção, essa tranquilidade, esse silêncio que você pode provocar, se você quiser, para escutar o outro. Né? Fazer silêncio é observar. Fazer silêncio é esperar. É a paciência para que as coisas venham, né? Ainda que essas coisas sejam as coisas tímidas. Né? O espaço do silêncio é o espaço da falta. Né? O hiato que o desejo necessita para se expressar. O hiato que o desejo necessita para se expressar. Imagina uma mãe que não deixa que seu filho, uma mãe, um pai, um cuidador, que não deixa que seu filho sinta fome. E para a psicanálise, a fome é muito importante. Né? A fome é aquilo que vai diferenciar o desejo da realização. É uma espécie de formação da derme subjetiva, sabe? A derme, a pele. A gente constitui a pele que nos diferencia do mundo por meio da falta. Né? Se o cuidador alimenta essa criança a cada 5 minutos, né? Se o cuidador está muito ansioso e não consegue suportar a falta do bebê, né? Esse bebê vai ser invadido, né? O bebê e o pai ou a mãe vão ser invadidos, né? Por tanta coisa que não tem ela mesmo, porque é isso, muitas vezes o cuidador não tem tempo de sentir ou não fome, né? E aí isso é transmitido para a criança, né? Então, ou seja, o leite vai estar sempre lá, né? A mamadeira vai estar sempre lá, o seio vai estar sempre lá, né? Para que não haja choro, para que não haja fome, para que não haja falta, para que não haja angústia, né? Afinal, para muita gente, a fome é uma coisa insuportável. Começar a sentir fome é uma coisa extremamente perturbadora para o organismo, né? Na falta, em contraposição, você começa a criar estratégias para tolerar. Eu vou mudar a figura, vou recuar um pouco, porque a outra está meio escura. Você começa a criar estratégias para tolerar o fim do narcisismo primário, que é esse estágio inicial da criança. Né? Você vê que o mundo não foi feito para te suprir. Você começa a aprender a ficar quieto também. Uma hora a criança para de chorar. O choro é mesmo para ela uma expressão indiferenciada. Muitas vezes a criança chora sem saber por que chora. Tem vezes que o choro é uma irritação. E é preciso parar de chorar para entender essa irritação. Isso nos adultos também, né? É preciso parar de se queixar para entender exatamente do que é que a gente está se queixando. Para diferenciar o sono da fome, do frio, da carência, da saudade. Né? E para escrever é preciso aprender que o caminho é feito de um passo diante do outro. O sujeito dominado pela impaciência, né? O sujeito dominado pelo ruído externo incorporado, ele quer subir, ele quer sobrevoar o processo e aterrissar no resultado. Tem um professor espanhol que eu gosto muito, ele diz que a imagem da realidade mais fiel, a metáfora para o real e a vida mais realista não é o mar. A metáfora da vida não é o mar, mas o deserto. Porque no deserto você não pode voar ou se enterrar. Na vida você pode ter momentos altos e momentos baixos, mas a sua casa é esse cotidiano, é esse contato constante com o chão, né? Com a própria altura. Você não vai voar, você não vai submergir, né? Você não pode fugir da realidade. Os segredos que se desvelam, a sua grande missão está aí, tem a sua altura. Né? Isso não é pouco. Né? Não é por isso que a gente tem que subestimar. O fato dos segredos que a gente pode descobrir estarem na nossa altura não fazem com que esses segredos sejam menores. Os segredos são da nossa altura porque eles são os segredos que a gente tem capacidade de receber. Eu vou ler um trecho desse livro, Silence, né? Essa imagem tem a ver com o Polo Sul. Ele diz assim: o segredo de caminhar até o Polo Sul
é desse sujeito, né? O Cage, que eu acabei de mencionar. Ellen Cage, O Silêncio na Era do Ruído. E ele fala sobre caminhar no deserto do gelo, né? O segredo de caminhar até o Polo Sul é colocar um pé na frente do outro. E fazer isso bastante, numa escala puramente técnica. É algo bem simples. Até um camundongo pode comer um elefante se ele o fizer aos poucos com pequenas mordidas. O desafio reside no desejo. O maior desafio é levantar pela manhã, quando a temperatura está 50 graus abaixo de zero, numa paisagem que espelha os tempos de Roald Amundsen e Robert Scott, que eram exploradores noruegueses que alcançaram esses lugares pela primeira vez. Né? O grande silêncio é o silêncio do explorador, dos áticos. E é também o silêncio da poesia. E aqui eu mudo finalmente de página. Olha só, o grande silêncio é o silêncio dos exploradores. E é o silêncio da poesia. Esse é um poema do Basho, é um poema de 3 versos, é um haikai. E diz assim: o sol do inverno, a cavalo, congela a minha sombra. O sol do inverno, a cavalo, congela a minha sombra. Vozes das aves. Nessas horas, um poeta não tem mais mundo. Vozes das aves. Nessas horas, um poeta não tem mais mundo. O que é o haikai? Né? Em vários sentidos, o que é um insight literário? É um lugar onde se silencia. É um lugar de fazer silêncio. Né? Eu acho muito bonito. E os haikais todos carregam isso. O Basho, que é um cara que transformou o haikai, que antigamente era um jingle, né, numa arte, ele é um sujeito que passou décadas viajando, né, décadas percorrendo trilhas. Ele buscava as palavras do silêncio. Vamos falar agora do segundo silêncio. Segundo silêncio. Claro que o segundo silêncio ele é um derivado do primeiro, né? O segundo silêncio, ele se contrapõe, se o primeiro se contrapõe ao ruído, né, o segundo silêncio ele se contrapõe à dispersão. Né? Se o primeiro é de ordem objetiva, é o silêncio das coisas, o segundo silêncio é o silêncio dos homens e das mulheres. Nosso pensamento, se a gente não cuidar desse pensamento, é um cavalo selvagem. Né? Ou seja, a gente continua falando disso. Né? Isso piorou com o tempo, com aplicativos, com os gadgets, com as novas formas de captura e venda de atenção. Né? O Facebook não é senão um grande mercado de atenções e de venda de atenções. Né? A nossa dispersão piorou muito. Né? A sua atenção custa dinheiro para quem compra e para quem vende. Né? A sua atenção ela é ouro. Os vendedores de tudo, né, da atenção, eles sabem disso, eles pagam por isso. Eles pagam por uma publicidade na televisão, eles pagam por uma publicidade na rua. O que eles estão pagando? Eles estão pagando pela sua atenção. Ela vale muito, as pessoas põem muito dinheiro nisso. Né? Normalmente, quem desvaloriza a própria atenção somos nós próprios, né? Porque a gente acha que a gente pode perder tempo em qualquer coisa. A gente esquece que o tempo é valioso e que a gente pode... E que é, inclusive, valioso para não se dispersar, né? O valor do tempo também pode ser um valor de não fazer nada. Né? É isso que eu estou afirmando aqui também. Né? E o que nasce desse sujeito disperso, né? Que tem sua atenção comprada e vendida a todo instante? Sujeitos que não conseguem se dedicar a uma única atividade e que a fazem mal e incompletamente. Cuidar de uma criança, mais uma vez cuidar de uma criança. O cuidado, né, é alguma coisa que exige muito do nosso silêncio. Ele exige muito da nossa paciência, mas eu acho que ele exige muito do nosso silêncio, da nossa capacidade de observação. Né? Regar plantas, por exemplo, é uma forma de cuidado. Escovar os dentes é uma forma de cuidado. Né? Quando a gente escova os dentes, a gente tem que desacelerar. Tem coisas que a gente não pode fazer correndo. Você vai ter gengivite, você vai ter retração da gengiva. É uma coisa muito dolorosa. Tudo é um ritual, né? E contra o ritual existe a pressa. A pressa, ela se tornou viciante. Ela se tornou aditiva. A pressa é uma espécie de airbag do vazio existencial.
A gente é estressado, né? Isso justifica as nossas imperfeições. Um certo desleixo que a gente distribui democraticamente pelas nossas coisas. Uma certa indiferença, um certo adiamento desse confronto consigo próprio, né? Eu queria propor um exercício para vocês. Tem a ver com... Tudo isso que eu estou falando tem a ver com escrever, gente. Esse exercício é, quando você é obrigado a esperar um ônibus, a comida chegar, o que vocês costumam fazer? Né? Quando você chega num restaurante, pede uma comida e leva 15 minutos entre o seu pedido e a saciedade, né? E a comida chegar, o que você costuma fazer? Né? Claro, eu já estou imaginando aqui, né, que a maioria de vocês vai responder, eu pego o celular, né? Eu apanho o celular, a maioria apanha o celular, né? Eu ouço música, eu adoro ficar com música ligada, eu ouço um podcast, eu ouço uma rádio, eu pego um livro, né? Eu me distraio, eu me concentro, eu vou para outro lugar, eu me desloco. Por quê? Porque eu não tenho tempo a perder. Porque eu gosto de otimizar o meu tempo, né? Eu queria fazer uma proposta para os próximos 7 dias, até o nosso próximo encontro na quinta-feira da semana que vem. Qual que é essa proposta? Perder tempo. Que vocês, no momento em que vocês estão esperando um ônibus, a comida, ou qualquer coisa que seja, né, que vocês não façam nada. Sabe? Não começa a meditar, não começa a falar, não, então eu farei isso, farei numa posição. Não façam nada. Apenas esperem. As pessoas estão tanto procurando inspiração que elas não conseguem, mas elas não conseguem ficar em silêncio. Não façam nada, sabe? Nada. Não, porque esse é o ócio criativo. Não. Não é o ócio criativo. Vocês não vão fazer nada. Claro que o pensamento não vai parar, né? E é aí que a gente chega. O modo que a gente tem de acalmar esse cavalo selvagem, que é o pensamento, não é cantar um mantra, não é abraçar uma religião exótica, é prestar atenção, é ficar atento. Os pensamentos, eles nos levam para lugares ruins, né, muitas vezes. Não tem nada acontecendo de ruim, mas o aparelho psíquico, nesse vício de produzir excitação, medo, ansiedade, né, ele aprendeu com a TV a cabo a ficar ligada, né, mudando de canal a todo tempo, apresentando as mesmas bobagens, porque no final a nossa variedade de ideias fixas não é tão grande. Apresentando as mesmas variedades num looping, né? A sugestão, não lutem contra isso, não se identifiquem com os sustos, observem, sabe? Não fica com raiva, eu não consigo não pensar em nada, não é esse o objetivo. O objetivo é observar essa paisagem interna como se ela fosse uma paisagem externa. Eu pratico uma meditação quase diariamente chamada Vipassana, né? Ela é muito simples, ela consiste em se sentar no chão, fechar os olhos durante 20 minutos por dia, né? Os tailandeses fazem isso 2 horas por dia, 1 hora quando acorda, 1 hora quando dorme, mas eu faço 20 minutos por dia, e se exercitar na atividade impossível de esvaziar o pensamento e se concentrar inicialmente na respiração. E depois de um tempo de bastante prática, treinar, transferir o foco da respiração para a infinidade de sensações corporais. O cocoruto, atrás da orelha, o lóbulo da orelha, ali dentro, as sobrancelhas, o nariz, né, o lábio, a região acima dos lábios, sentir o ar entrando e saindo, procurar observar o detalhe, né, e observar. Vai vir ansiedade, vai vir outros pensamentos, vai vir toda a quantidade de coisas mais importantes para fazer que você tem para fazer, né? O que ao longo desses últimos, vamos dizer, 4, 5 anos que eu tenho meditado, eu aprendi com essa ideia do corpo nos trazendo para o presente, para a nossa materialidade. Eu sintetizaria nesse nosso tempo restrito a 3 coisas, né? Em primeiro lugar, que 80% da nossa atividade mental é totalmente irrelevante e prescindível, além de contraproducente. Em segundo lugar, que não somos deuses, que não devemos submeter a vida aos nossos caprichos, que não é o mundo que deve se ajustar aos nossos desejos, mas sim que os nossos desejos devem se juntar às possibilidades que o mundo oferece.
A lição que eu obtive da escrita e da meditação é que as coisas não enviam sinais mágicos para mim. Eu sou muito pequeno. A gente fica procurando sinais, né, em tudo. Sinal que, pode avançar, não pode avançar. Ninguém tá querendo mandar sinal pra gente, né? E se existe algum sinal, ele não é um sinal deliberado. Esse é o sinal do estar presente. Estar presente. A coisa mais difícil hoje em dia é estar presente. Aceitar esse tamanho que é o nosso é a maneira mais eficaz de lidar com as nossas frustrações. E em terceiro lugar, que se eu não controlo os meus pensamentos totalmente, eu sou ao mesmo tempo responsável por buscar as condições necessárias para criar. Eu sou responsável, em suma, por criar as condições necessárias para que eu possa criar, né? Gente, vamos passar para o terceiro silêncio agora, né? Esse terceiro silêncio é um silêncio que a gente tem que evitar, né? Tem 2 silêncios que a gente tem que perseguir, são esses que eu acabei de falar. O terceiro silêncio é o silêncio que a gente precisa evitar, né? É o silêncio que se contrapõe. Se o primeiro se contrapõe ao ruído, o segundo à dispersão, o terceiro se contrapõe ao silenciamento, né? Eu derivei a conversa desse terceiro silêncio de um livro. O primeiro silêncio eu derivei do Silêncio na Era do Ruído. O segundo silêncio eu derivei de um livro chamado Biografia do Silêncio, do Pablo Dors, né? Pablo Dors, a Maissá vai dar um search aí, vai procurar e vai mandar aí para vocês o nome direitinho. Um livro pequeno sobre meditação. E o terceiro silêncio, ele tem a ver com as reflexões sobre os novos feminismos dessa mulher que vocês estão vendo aí, do livro A Mãe de Todas as Perguntas, a feminista escritora Rebecca Solnit. Né? A Rebecca contrapõe o silêncio à quietude. Ela fala que o silêncio é aquilo que a gente tem que evitar, né? E ela diz que a quietude é o que, talvez, o silêncio que a gente precisa evitar encontre, né? A quietude talvez seja esses 2 silêncios dos quais a gente vem falando até agora, né? E que o silêncio, que ela chama de silêncio, é um silenciamento, né? Então, para que a gente não faça confusão aqui agora, eu vou usar esse termo, o termo silenciamento, que é do qual ela fala no livro A Mãe de Todas as Perguntas, dentro do qual existe um ensaio chamado Uma Breve História dos Silêncios, né? E o que ela fala nesse livro? Das vozes silenciadas, né? De uma luta constante e milenar dos silenciamentos, né? Ela disse que estava dando uma palestra sobre a Virginia Woolf, e uma pessoa do público se levanta e pergunta: mas por que a Virginia Woolf não teve filhos? É uma de muitas perguntas, né, que interpelam, né, a mulher intelectual, a mulher romancista, a mulher escritora. E é uma interpelação que diz: mas você não se satisfaz apenas com a tua vocação materna, né? E ela falou: eu não tô nem aí para ter filho, né? Não é que eu não tô nem aí para ter filho, mas a Virginia Woolf, ela é única. Por que as pessoas queriam, né, botar filho para Virginia Woolf? Ela achou que, sei lá, né, não interessa a ideia de ter filhos nesse caso, né? Embora isso não seja algo irrelevante, não é irrelevante. Só que, no entanto, não é pertinente numa conversa que procura destacar todo o valor de uma escritora como a Virginia Woolf, né? E além da pergunta dos filhos, também tem a pergunta, vamos dizer, do casamento, né? Do casamento, desse tipo de crença, né? Que afirma que a gente precisa encontrar a felicidade de uma única maneira, né? Eu vou ler a abertura desse ensaio, que é uma breve história do silêncio, que chama O Oceano em Torno do Arquipélago, né? O silêncio é de ouro, ou assim me diziam quando eu era nova. Mais tarde tudo mudou. O silêncio equivale à morte, gritavam nas ruas os ativistas queer, lutando contra a indiferença e a repressão em torno da AIDS. O silêncio é o oceano do não dito, do indizível, do reprimido, do apagado, do não ouvido. Ele cerca as ilhas dispersas formadas pelos que foram autorizados a falar, pelo que pode ser dito e pelos ouvintes. O silêncio ocorre de muitas maneiras e por muitas razões. Todos nós temos o nosso próprio mar,
de palavras não ditas. O inglês é cheio de palavras que se sobrepõem, mas para os objetivos desse ensaio, considere-se silêncio como aquilo que é imposto e quietude como aquilo que se busca deliberadamente. A tranquilidade de um lugar quieto, da quietude do nosso espírito, da recusa das palavras e da agitação é igual em termos acústicos ao silêncio da intimidação ou da repressão, mas em termos psíquicos e políticos é algo totalmente diferente. O que não se diz pela busca da serenidade e da introspecção é diferente do que não se diz porque os riscos são grandes ou as barreiras são impeditivas, do mesmo modo como nadar é diferente de se afogar. A quietude está para o barulho, assim como o silêncio está para a comunicação. A quietude do ouvinte abre espaço para a fala do outro, com a quietude do leitor absorvendo as palavras na página, com o papel em branco recebendo tinta. Somos vulcões, certa vez Ursula Le Guin comentou. Quando nós, mulheres, apresentamos a nossa experiência como a nossa verdade, como verdade humana, todos os mapas se alteram. Surgem novas montanhas. Fecha aspas. As novas vozes, como vulcões submarinos, irrompem a superfície da água e nascem novas ilhas. É uma atividade furiosa e surpreendente. O mundo muda. O silêncio é o que permite que as pessoas sofram sem remédio. O que permite que as mentiras e hipocrisias cresçam e floresçam. Que os crimes passem impunes. Se nossas vozes são aspectos essenciais da nossa humanidade, ser privado de voz é ser desumanizado ou excluído de sua humanidade. E a história do silêncio é central na história das mulheres. Gente, e as mulheres são 50% da população mundial. A gente está começando, né, vamos dizer, a ouvir a voz das mulheres. Né? Isso é uma coisa muito, muito recente, que está ganhando um vulto, está ganhando uma presença muito grande, né? Nesse espaço que é o nosso. A gente está constantemente reagindo a um estilo de vida difícil de viver. A gente faz escolhas que a gente não faz nós próprios, que já foram feitas há muito tempo por os outros e que são uma convenção. Quando as pessoas me falam de sua dificuldade de escrever e de ter ideias, eu quando permito que o escritor e a escritora sigam falando, o que surge a seguir é uma história de autoimpedimentos, muitas vezes. Mas dentro desses autoimpedimentos também há uma voz querendo falar, uma história que se julga muito desimportante, ou que se acha que não, ou que acredita que não vale ser colocada no papel. A luta constante parece a luta pelo direito de falar, pela legitimidade em dizer. Somos herdeiros de uma sociedade escravocrata, autoritária, abusiva, paternalista, patriarcal, demagoga, uma sociedade preocupada em dar prescrições e proscrições na mesma medida. Né? Ora, gente, o escritor, ele escreve e refaz as prescrições e as proscrições. Né? Prescrever e proscrever tem a mesma origem de escrever. Proscrever e prescrever tem a mesma origem de escrever. O frio na barriga faz sentido. O frio na barriga é sinal de que você está no caminho certo. O que você, como escritor, vai revelar. Né? O que você, essa é a última pergunta que eu quero deixar para vocês. O que você, como escritora e como escritor, vai revelar? Pessoal, a gente chega ao final desse nosso encontro. Não deixem de se inscrever no escritacreativa.net.br/minicurso. Né? A gente tem subterfúgios, estratégias para se autorizar a escrever. Né? E uma dessas estratégias é inserir o nosso projeto literário dentro, vamos dizer, de instituições sociais de legitimação. Uma bolsa de criação literária é uma forma de legitimação. No nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre um tema que eu acho muito divertido, muito delicioso, que é como que a gente pode tirar ideias das coisas que estão acontecendo hoje, né? Eu dou o nome das páginas dos jornais às criações literárias. Como que a gente pode depreender, a partir de diversos artigos de várias naturezas, né, ideias, né, para o nosso livro. A vida, ela está sempre nos impressionando, né? Parece que a realidade ela é muito mais ficcional e inverossímil do que a nossa imaginação. Então, como que a gente faz para alimentar a nossa imaginação com os fatos da vida? Eu vou encerrar aqui o compartilhamento da tela, vocês vão me ver, e eu gostaria de responder agora as dúvidas de vocês
as perguntas eventuais que vocês tenham feito. Vamos ver, meu sonho é ganhar uma bolsa para escrever. Glória, não deixa de se inscrever. Valeu, Cici, legal, Fernanda, não deixa de assistir ao replay depois. Gente, deem um like, compartilhem, por favor, compartilhem esse vídeo. Pode explicar pouco, gente, não explica muito, só compartilha, fala, gente, adorei isso aqui, pronto, sabe? Deem um like para que essa mensagem circule mais, né? Leiam mulheres, leiam escritoras mulheres, leiam mulheres, leiam. E continuem ligados ao canal Escrita Criativa. Eu gostaria de desejar um enorme abraço para vocês, valeu Glória, valeu Ana, abração Cecília que está entrando agora, mas fica à vontade para assistir ao replay depois, estou vendo aqui os comentários de vocês. Bom, pessoal, então é isso. Olha lá, deixa eu ver. Tiago, primeira vez que participo de sua live, está sendo um momento incrível, que maravilhoso, que ótimo. Ana Beatriz, Fernando, valeu Viviane, valeu Léo. Pessoal, é isso aí, um grande abraço para vocês, um ótimo fim de semana e escrevam, façam silêncio, tá bom? Até mais. Tchau.